Adota como relatório tudo que consta nos autos do processo. O Ministério Público ofereceu denúncia contra a TCP. Na denúncia que no dia 2 de 2023, por volta das 10 horas, por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp, o senhor TCP, ora denunciado, descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas no processo, em epígrafe, pela terceira vara de violência doméstica em favor da vítima, JDFDPN. A vítima expôs conviveu maritalmente com o acusado, concebendo um filho desta relação, PPP, de 9 anos de idade, o qual apresenta dislexia e outros transtornos de linguagem. Ademais, de acordo com a ofendida, ela possui uma guarda alternada da criança, ficando com ela às terças após o horário escolar e às quintas pelo turno da tarde. Consoante os autos inquisitoriais, no dia e hora supracitados, o acusado infringiu medidas protetivas quando passou a mandar diversas mensagens para o atual companheiro da vítima, o senhor AANDAS, de acordo com a ofendida, no dia 1º de fevereiro, quarta, o menor estava com o pai e por volta das 23h30 ligou para o celular do atual companheiro da vítima. O atual companheiro atendeu, a ligação caiu e neste átimo o companheiro viu uma mensagem dizendo: "Oi, filho, me ligou no dia 2, quando o atual companheiro acordou, verificou em seu celular haviam várias mensagens enviadas durante a madrugada, mas que tinham sido apagadas, restando apenas o seguinte: filho, Arthur enviou uma mensagem do destino. Oi, filho, as mensagens foram apagadas, mas o tio conseguiu recuperar. Excelência, diante disso, o acusado enviou uma mensagem de voz ao filho, dizendo o seguinte, que não era para Arthur chamar Pedro de filho, que Pedro estava incomodado com o fato de Arthur chamá-lo de filho, que Pedro não que Pedro não é nada para o Arthur, e que Pedro estava nervoso com as mensagens que Arthur estava enviando e queria levar tudo à polícia. Ao fundo da mensagem, Pedro fala: pai, para. Excelência, foram ouvidas em juízos a vítima, que confirmou os fatos narrados nessa peça acusatória, no sentido de dizer que houve realmente a ligação por parte do acusado para o atual companheiro dela, no sentido de descumprir a medida protetiva. O atual companheiro também prestou depoimento e confirmou o descumprimento da medida. Testemunha, que foi arrolada, a terceira testemunha, também confirmou o descumprimento. O acusado, por seu turno, também confirmou o descumprimento da medida protetiva, na hora em que confirmou perante o juízo que realmente tinha feito a comunicação ao atual companheiro da vítima de que não gostaria que ele entrasse em contato com o filho quando ele estava com a guarda do filho. Excelência, peço venha para fazer uma breve explicação da situação da medida protetiva. A medida protetiva ela foi criada no artigo 124A da Lei Maria da Penha, e ela pune com detenção de 3 meses a 2 anos a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. A objetividade jurídica é a administração pública, seu prestígio, sua autoridade. E, portanto, Excelência, o sujeito ativo do crime, que é próprio, porque só pode ser cometido por quem inobserva as medidas protetivas decretadas, e, portanto, se o acusado tinha ciência da medida e ele inobserva esse descumprimento, ele está caracterizando o tipo penal. Essa desobediência, ela tem que ser uma desobediência a uma ordem legal. Veja, que pode até ser de menor gravidade ou injusta, mas essa desobediência deve ser legal, material e formalmente.
ela pode até não ser justa, mas ela tem que haver um descumprimento. E o sujeito passivo, é claro, é o Estado, de forma secundária, o funcionário público que emitiu a ordem ou desobediência. Na hora em que o acusado descumpriu a medida, ele está descumprido contra o Estado e contra o juiz que proferiu essa decisão. E vamos para os elementos objetivos do tipo: não cumprir, não atender. Na hora em que ele liga para o familiar, o atual companheiro, e pede para que o atual companheiro não entre em contato, ele já está não cumprindo, não atendendo esse dispositivo. O crime de desobediência de medida protetiva, ele pode ser praticado na forma omissiva ou na forma comissiva, dependendo da ordem dada. No caso concreto, houve aqui um descumprimento comissivo de uma ação que foi as várias mensagens que ele mandou para o atual companheiro da sua ex-esposa. Então, houve aqui uma ordem legal, e essa ordem legal foi um mandamento, uma determinação e não um pedido e uma solicitação de que ele não entrasse em contato. Ele descumpriu. O juiz de direito era competente para proferir a ordem, o juiz da terceira vara. Houve aqui, por exemplo, uma restrição dele entrar em contato com a família, com a vítima e com os familiares da vítima, e, portanto, essa decisão tinha que ser cumprida. Para que o crime se configure, é necessário que o destinatário tenha o dever jurídico de cumprir a ordem, portanto, ele tinha o dever jurídico. Não há crime, por exemplo, se ele se recusa por motivo de força maior, mas aqui não há uma força maior, não há nenhuma justificativa do não cumprimento da medida protetiva. Portanto, falando em consumação, o crime de desobediência da medida protetiva, ele se consumou com a realização da conduta que, no caso concreto, foi dele ter ligado para o atual companheiro da vítima e ter dito para ele que não queria que ele se comunicasse. E também, conforme consta no processo, as várias mensagens que constam aí, que ele não reconheceu o acusado por conta do seu interrogatório. Mas, em regra, a tentativa é admitida apenas em condutas comissivas. Peço venha para explicar até uma jurisprudência antiga que dizia que, consoante o entendimento majoritário da Corte de Justiça, o descumprimento da medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha, ele configura-se na hora em que o agente descumpre a ordem judicial. Portanto, Excelência, a doutrina sustenta que o funcionário público, no exercício da função e que pratica esse crime, ele não tem a favor dele nenhuma justificante, nenhuma excludente de ilicitude. E a pena abstratamente combinada, como se nota, faz com que o delito se adeque à definição da infração penal de menor potencial ofensivo, que não cabe aqui a justificação, porque não se aplica a Lei Maria da Penha aos crimes praticados por conta da Lei 9.099, então não cabe aqui em transação penal, nem suspensão do processo, nenhum instituto despenalizador, porque a Lei Maria da Penha impede expressamente a aplicação de medidas despenalizadoras do juizado envolvendo violência doméstica e familiar. Excelência, não menos importante é aqui conferir aqui ao juiz a análise do cabimento da fiança, deixa clara a gravidade da legislação e desatribuir ao delito. No caso da prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial pode conceder a fiança, e o descumprimento da medida protetiva decretada no bojo de um processo civil, tanto quanto não descumpre um processo de medida protetiva na vara de violência doméstica, são caracterizadoras. Não se trata aqui de caso de decretação de prisão preventiva, evidentemente, mas entendo que
Conforme foi pedido aqui, cabe o dano moral à vítima, evidente que a vítima sofreu dano moral, que já pela presunção, mas também pelo depoimento dela, se comprova que houve realmente um dano, e esse dano independe da prova específica, apesar de que no depoimento ficou claro o dano moral que a vítima sofreu. Por todos esses motivos, Excelência, o Ministério Público ratifica em todos os termos a denúncia para pedir a condenação do artigo 24 da Lei Maria da Penha, portanto a 24A, e também pede o dano moral conforme já está colocado expressamente aqui na nossa petição do Ministério Público. No mais, Excelência, ratificar em todos os termos a denúncia para pedir a condenação da sanção penal e também do dano moral, que o Ministério Público sugere seja, no mínimo, no valor de um salário mínimo, Excelência. São os termos da manifestação. Ok, doutor Frank, então